Eu estava escrevendo agora sobre comunicação assertiva, que é uma das habilidades que um líder deve desenvolver, e aí eu lembrei de dois casos que eu vivenciei, resolvi parar e compartilhar esses casos com vocês. Quando se fala de comunicação, principalmente a comunicação entre pessoas, você teria uma grande vantagem se conhecesse um pouco de PNL, de programação neurolinguística. Aquela que divide as pessoas em três grupos, auditivos, visuais e sinestésicos. Pois bem, e eu em duas situações da minha carreira, eu utilizei dessas técnicas de PNL, do conhecimento básico que eu tenho, eu não sou um profundo conhecedor, mas eu tenho um conhecimento básico, e o resultado foi excelente. A primeira foi quando eu trabalhava numa empresa chamada Gleanair, é uma multinacional canadense, e eu trabalhava no escritório do Brasil, e eu fui contratado para ser o gerente de contas aqui no Brasil. Pois bem, eu estava substituindo uma pessoa que era um ex-cliente que estava sendo promovido e me convidou para a vaga dele. Primeiro mês a gente trabalhou muito bem, batemos as metas. No segundo mês a gente já bateu recorde de vendas aqui do escritório do Brasil, né? E eu achei estranho, porque eu mandava esses relatórios, né, do primeiro mês, do segundo mês, e não vinha nem um ok, um parabéns, nada, não veio nenhum comentário. Eu tinha um chefe direto que ficava em Atlanta, nos Estados Unidos, né, e é para ele que eu reportava todos os resultados do escritório. No terceiro mês, nós novamente batemos meta e quase atingimos o recorde, e por algum motivo, no relatório que eu mandei, tinha uma planilha de Excel, eu resolvi fazer um gráfico. Eu fiz um gráfico ali de barras simples no Excel, mostrando a evolução das vendas desde que eu tinha assumido, né? O primeiro mês, o segundo mês e agora o terceiro mês. Gente, esse cara telefonou, me dando lá os congratulations, né? Os parabéns, mandou o e-mail e ainda me deu um aumento. O que eu percebi naquele momento? Né? Que ele era visual. Enquanto eu mandava os relatórios cheios de números e dissertativos, ok, cumpri o papel. Quando eu mandei um gráfico com a evolução, um gráfico colorido, aquilo acho que explodiu no cérebro dele. Imagina o que aconteceu daí por diante, todo mês, tome gráfico, tome explicação visual. Minha relação enquanto eu estive lá na empresa com ele foi excelente. Aliás, se algum dia essa comunicação chegar até você, John Webster, muito obrigado, viu? Foi um período muito bom quando trabalhamos juntos. Um segundo momento, quando eu trabalhava na Avibras, em São José dos Campos, que é uma empresa de material bélico. E lá eu fui contratado para coordenar o início de um curso para oficiais do Exército da Malásia. A gente já tinha bastante dificuldade com o idioma, né? Porque apesar de todo mundo ali falar inglês, eu falar um pouco de inglês, mas o inglês do asiático é bem difícil, é bem diferente do inglês que os povos latinos praticam, né? Então a gente já tinha uma dificuldade aí na comunicação. E eu percebi, nas aulas iniciais, na aula inaugural, nas aulas iniciais, tinha uma certa insatisfação. Alguma coisa eles não estavam satisfeitos. Para eles, a própria rotina deles, eles eram todos muçulmanos, né? Então, praticantes da religião islâmica, a gente teve que fazer uma série de adaptações para atendê-los, e eles, de uma certa forma, estavam incomodados, né? A gente tentou atender tudo, eles tinham os rituais de reza e tal, mas alguma coisa não estava bem e eu não estava conseguindo descobrir o que era. Pois bem, um dia no intervalo de aula, eu coloquei uma música. Era um intervalo entre uma aula e outra e eu coloquei lá uma música. E ele, nos intervalos, eles sempre saíam da sala. Quando eu coloquei essa música, o coronel, que era o comandante daquela equipe, voltou, mais alguns voltaram, a maioria voltou e ficou na sala de aula escutando aquela música.
Depois me perguntou o que que era. Eu falei, olha, é um samba canção. E ele gostou muito daquilo. No outro dia, eu gravei, gente, isso é tão antigo, para vocês terem uma ideia, eu gravei em fita cassete. Eu gravei alguns sambas, né? Coloquei Chico Buarque, Alcione, Martinho da Vila, alguns sambas bem clássicos, né? E coloquei de música ambiente durante todos os intervalos. Olha, mudou a relação, mudou o ambiente. O coronel e uma boa parte deles eram auditivos. Aquela música explodiu no cérebro e trouxe alegria, trouxe uma calma, uma coisa que não tinha. E aí a nossa comunicação fluiu muito. Tanto que eles acabaram pedindo, para vocês terem uma ideia, eu acabei trazendo eles para o Sambódromo de São Paulo. Imagine o medo que eu tive, né? Trazer 8 malaios muçulmanos para assistir o carnaval aqui no Sambódromo de São Paulo. Essa foi uma experiência bem interessante. Mas eu só tive um bom resultado porque a técnica de PNL me ajudou muito na comunicação, ao descobrir que eles eram auditivos. Então, fica a dica, tá? Estuda um pouco de PNL, se aprofunda um pouco, vale a pena. Em algum momento essas técnicas vão ajudar na sua comunicação e você vai conseguir ser mais assertivo, principalmente se desempenha um papel de líder, ok?